eu era muito jovem, não me trouxe nada de, tipo, tão positivo ou marcante naquela época. Bom, a igreja ela não é um clube de pessoas perfeitas, ela é um hospital de doentes. Todos nós somos doentes espirituais. E você vai encontrar pessoas ruins lá dentro, eu te garanto isso. Você vai encontrar pessoas ruins dentre os apóstolos. Você vai encontrar um bispo, nomeado bispo pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que era um dos piores vagabundos que já existiu, que era Judas Iscariotes. Então você imagina, se Judas Iscariotes é um bispo, nomeado apóstolo pelo próprio Cristo, e ele era um maldito, é óbvio que você vai encontrar gente ruim na igreja. Normal. Mas você tem que perseverar na verdade, apesar dos escândalos. Pois é, mas aí é um problema da igreja, né? Porque quando a gente é jovem, se a gente não tem uma influência dos nossos amigos muito boa, a gente acaba indo pra caminhos diferentes, né? Tipo, eu lembro que naquela época minha mãe não me... Eu morava em uma parte bem pobre lá de Porto Alegre. A minha mãe não me deixava ter contato com as pessoas que moravam lá. Ela só me deixava, tipo, ir na igreja, não sair de casa e tudo mais. E aí o contato com as pessoas daquela época me fez me tornar a pessoa que eu sou hoje, me fez ter pensamentos diferentes. E o contato com as pessoas da igreja, que não foi a igreja do meu bairro, foram várias igrejas que eu frequentei, não me trouxe essa vontade de família ou de tipo, me sentir bem no lugar, sabe? Parecia que eu tava no lugar errado. Eu sentia isso o tempo todo. Então você teve maus catequistas, você teve maus colegas de igreja. Em diversas igrejas? Quais igrejas exatamente você frequentou? Era a igreja católica? Católica. Pois é. Isso pós 1963, certo? Porque você é bem nova. Sim. Isso significa que você estava frequentando a falsa igreja. Falsa igreja? É. Todas as igrejas que existem atualmente são falsas igrejas? Não. Mas infelizmente a igreja católica verdadeira está muito reduzida em número por causa de um assunto que eu já comentei em alguns podcasts. Em 1958, o último papa verdadeiro, que foi Pio XII, morreu. Mas desde Pio XI a igreja já estava tomada de modernistas, já tinha perdido a sua influência temporal por causa do Tratado de Latrão, e aí com a morte de Pio XII vem os falsos papas, o falso concílio, e aí começa João XXIII, falso papa, Concílio Vaticano II, falso concílio, aí entra o Paulo VI com a sua falsa missa, e desde então só tem gente ruim, só tem gente falsa se fantasiando de papa. Bergoglio, comunista, o Ratzinger também, herege, João Paulo II, social-democrata globalista, herege, todo mundo. Em suma, você provavelmente nunca recebeu um sacramento verdadeiro. Provavelmente a sua primeira comunhão não era verdadeira. Que escândalo. Gravíssimo. Eu, por exemplo, eu me converti em 2016 e fui fazer a primeira comunhão. Aí que eu fui perceber, quando eu estudei a questão do sedevacantismo, quando eu tomei a sedevacpio, como eu chamo, que eu nunca tinha comungado. Aí eu fui fazer a minha primeira comunhão de verdade em 2022, lá no Seminário São José. Chocante, gente. Ele tá aqui trazendo revelações da igreja, né? Nossa. Da vida, da igreja e dos papas. O Redcast tá fazendo a história acontecer. Deixa eu só trazer aqui uma mensagem pra galera. A gente tá com 6.700 pessoas. 6 Deixa mil. o like aí pra gente bater 7 mil aí. Beleza? Agradecer já a participação de todos. Estão mandando superchat. A gente lê os superchats no final. Então pode mandar que você não vai ser ignorado. Vamos ler durante hoje, acho que é melhor, porque tem muita coisa. A gente o Marcelo Brigadeiro, pode ser a gente ler durante. O Marcelo Brigadeiro mandou aqui, ó. Vixe. Se ele fosse solteiro, ele comeria a beisola. Ele mandou desse jeito. Se eu fosse solteiro, eu comeria a beisola. O Cogos ou o Brigadeiro? O Brigadeiro falou. Ah, tá. Ele tá falando E comeria o Cogos também. Mas... O Brigadeiro, você é um cafajeste, cara. Cafajeste e mentiroso. Porque você postou uma foto da manifestação bolsonarista de ontem, no começo da manifestação, falando, não veio ninguém. Depois a Paulista ficou coberta de verde e amarelo de perder de vista, da Consolação ao Paraíso. Quem flopou foi aquela tua manifestaçãozinha do dia 12 de setembro, lá, aquele bando de MBListas ali, patrocinados junto com Ciro, com Dória, e não tinha 50 pessoas ali. Ô, Martinho, você gosta mais de um cafajeste ou de alguém estilo Paulo Cogos assim? Mas você falou que gostava de um gordinho no último episódio, Sim, né? o Paulo Cogos é realmente meu estilo de homem. Ele é um gordinho fortinho, né? É, exatamente. Você falou que você gostava do gordinho e tal, e você já falou que gosta do cabelo do Cogos também. E assim, na personalidade, o que você acha que o Cogos tem assim de interessante? Ele é inteligente pra caramba. Eu acho ele uma... Eu acho ele uma figura que a gente precisava pro Brasil. Nossa, profundo, hein? Eu acho que ele é uma pessoa muito importante para as pessoas. Inclusive, para muitos amigos meus, a gente...
evoluiu de certa forma acompanhando teus vídeos. E, tipo assim, tu é uma pessoa muito importante em vários sentidos. E eu acho que tu é um personagem. Personagem em que sentido? Eu te vejo como um personagem. Mas personagem em que sentido? No sentido de... Eu sou um personagem. Quando eu gravo os meus vídeos, eu sou um personagem. Eu não sou quem eu realmente sou. Não, eu não sou personagem, sou autêntico. Eu acho que tu é um personagem. Não, mas eu não sou. Sou Nem autêntico. quando você se veste de templário ou você... Não, eu já falei, quando eu me vesti de templário 2, 3 vezes na Paulista, eu tava fazendo uma homenagem aos templários. Eu não tava. Mas quando me você tá fingindo lá ser templário, bravando nunca falei aquelas isso. declarações e tal, aquelas frases, também não é um personagem? Realmente... Não tem personagem. Eu defendo o que eu defendo, cara. Eu posso até mudar de ideia, mas o que eu defendo autenticamente, porque ideias, a defesa da verdade é uma coisa séria demais pra se brincar com isso, parecer um personagem. As ideias que eu defendo. Se eu já defendi alguma ideia de merda, então é isso que eu defendo, cara. Tu realmente acredita que criancinhas deveriam ter armas? Mas é óbvio. E se uma criancinha mata outra criancinha? Mas se um adulto mata outro adulto. Mas são crianças. Não, mas pode acontecer. Acidentes acontecem, crimes acontecem. Por que crianças... Mas eu não tenho que tirar o direito de uma pessoa inocente de ter armas, desde que, é claro, ela seja capaz. Eu não tô falando pra dar um fuzil, um explosivo na mão de uma criança de 3 anos. Nunca falei isso. Mas eu falei que os menores de idade, sim, deveriam ser instruídos pra usar armas como são na China, nas escolas da China, nas escolas da Suíça, como já foram nos Estados Unidos da América, ou como qualquer criança que mora no interior da Europa Oriental vai ser instruída. Não é nenhum mundo de fantasias. Isso já existe. O problema é que nós perdemos isso de vista. Por que a criança tem que receber instrução de baixaria nas escolas, de esquerdismo, de ideologia de gênero, se ela pode aprender a usar um instrumento para se defender? Aí eu não tô falando para dar uma arma na mão de uma criancinha pequena que vai fazer bobagem com a arma. Mas por que uma pessoa de 11, 12 anos bem instruída não pode ter um instrumento para defender a sua família, meu Deus do céu? É isso? Posso falar um negócio? Depois do debate com o Monark, né, que foi quando o Cogos falou isso, eu fui pesquisar e já teve alguns casos onde algum invasor entrou em alguma propriedade, essas propriedades que são rurais, que são afastadas do grande centro, onde a polícia não chega, e quem salvou foi uma criança. Moleque, eu vi isso aí, o moleque tinha 8, 9 anos. Então, eu vi 8, 9 anos. Sim, teve um caso de um moleque de 14 anos que eu vi também, que aconteceu recentemente, acho que até nos Estados Unidos, acho que é no Texas. Uhum. E na China, esse negócio da China é verdade. Porque eu tô muito fissurado no comunismo chinês recentemente. Mas não, sim. E é verdade esse negócio da China. Mas o comunismo chinês tem umas coisas muito based. Foda pra caralho. Eu tô falando. A questão da masculinidade pega muito isso. Sim, que... aqui no Ocidente nós estamos ensinando os molequinhos a ser chola, o que é um crime. É um crime. Aqui é maquiagem, roupa, cropped. Acabou de parar o negócio, vai começar a piscar de novo o negócio LGTV aqui daqui a pouco, cara. Nesse assunto. Na China, não. Na China, os moleques são ensinados a defenderem a sua família, a defenderem a sua pátria. Claro que a doutrina econômica. E na China não tem OnlyFans. A doutrina econômica deles é podre. A doutrina econômica. A China não era na Rússia? Não, na China não tem o acho aplicativo. Acho que a Rússia também não tem. A Rússia, ela foi e prendeu as meninas que estavam fazendo. E... Teve uma polêmica assim, né? Mas o aplicativo da China é monitorado. Então ele não permite que esse conteúdo circule. Então as pessoas nem fazem. Então, aí que tá. A minha posição política não é a da China, de ter um firewall que permite ao governo controlar a internet. Muito menos a da Rússia, que prende as moças. Mas também não é liberou geral. Não, mas você ia falar que você também não é contra ela vender. Você Então, meteu o garfo até agora. Vamos Coitada, a Martina tá até triste. Não, vamos lá, Martina. Na doutrina católica, existe o direito e existe a licença. Então, o direito só vale para aquilo que é correto. Só existe direito à virtude. Agora, não faz sentido, não é prudente permitir dar um poder descomunal na mão do governo para sair microgerenciando a vida alheia e regulando virtude. Então, ainda mais considerando que nós não estamos num governo ideal católico, mas num Estado moderno, no Xandanquistão, não é prudente dar ao governo o poder de regular a internet ou o poder de proibir coisas que não são agressões diretas, como são os crimes, né? Então eu diria que a Martina ela teria a licença para fazer o que ela está fazendo, mas não o direito. Certo. É pecado, por isso não é direito. Exatamente. Mas ela tem a licença, que no caso que é a liberdade de fazer. Mas ainda assim eu acho que isso deveria ser restringido de alguma forma. Mas é restrito. A pessoa não pode comprar sendo menor de idade, né? Exatamente. Então, essa é uma também restrição. Porque não é público, assim, não tá no Instagram dela. Essa é uma restrição justíssima. Não permitir que menores de idade acessem esse tipo de conteúdo. Tem uma passagem na Suma Teológica, qual você conhece bem, que é a de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai falar sobre
Existia uma polêmica, para quem quiser pegar o contexto, existia uma polêmica sobre a criminalização, proibição da prostituição. Isso vem desde antes e tal. E na época dele, na Idade Média, ele se posicionou contra a proibição da prostituição naquele contexto. Sim. E aí ele vai jogar por diversas questões, porque, primeiramente, todo mundo sabe que o homem lida com déficit sexual muito cedo. Então o homem ele tem muito mais desejo, tem muito mais texto, e o moleque lá com 16 anos está explodindo, né? E por isso ele lida com um déficit sexual, ele tem muito mais vontade e etc. E por isso, se você proibir a prostituição, ou alguma forma do cara esvaziar, né? Vocês entenderam? Uhum. Não, mas isso seria uma forma de você provocar o caos social. E isso daí tem Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Santos da igreja defenderam que não se deve criminalizar esse tipo de coisa. Não, mas eu pensando com relação a isso, a prostituição e tal, porque é um assunto que às vezes é falado na Red Pill, né, com relação aos caras que não querem relacionamento, os caras não têm força de vontade para ser celibato total. Então muitas vezes a prostituição é uma maneira disfuncional de você corrigir algo que pode ser mais disfuncional ainda, entendeu? Então, para a sociedade de modo geral, não é funcional que exista prostituição nem que consuma. Só que a gente vive numa sociedade disfuncional, as pessoas são disfuncionais, então pode ser uma fuga para que a pessoa, por exemplo, não iluda uma mulher, não minta, por exemplo, não faça algo errado, né? E ela vai lá, paga e faz o que tem que fazer e já era. Exatamente, Santo Agostinho usava exatamente essa metáfora, a prostituição como uma válvula de escape de toda a imundícia espiritual que existe na sociedade. Ela vai para um canto onde existe um isolamento sanitário entre essa imundícia espiritual e o resto da sociedade.